Nós agora vamos viver umas semanas em que vamos andar outra vez atrás dos números, das sondagens, das tracking polls e no fundo a mensagem era muito direta aos portugueses, não liguem a rigorosamente nada disso, não liguem a nada. Já sabe que as sondagens são importantes até na hora de Tem aliás até uma experiência decidir. própria muito viva sobre o papel das sondagens nos resultados de uma eleição. E por isso o que é relevante, e no fundo as pessoas vão pensando, vale a pena votar? Bom, se calhar não vale a pena votar no Seguro, porque ele já está à frente nas sondagens. Acha que esse é se calhar não vale a pena... É o risco principal para o candidato António José Seguro de não haver mobilização de eleitores. Exatamente. Eu acho que é esse o tema fundamental na campanha de António José Seguro. Não é a sua afirmação como futuro Presidente da República, que eu acho que está feita e solidamente feita, não é a capacidade de reunir uma base de apoios, uma plataforma de base de apoios que ultrapasse largamente o seu espaço de origem no PS e no centro-esquerda, isso está bastante ultrapassado. A questão fundamental vai ser a mobilização, é que ou as pessoas vão votar, percebem o que está em jogo e assumem que não podem ficar em casa, porque o risco de ficar em casa é enfrentar um eleitorado muito militante, presente, que é o eleitorado de André Ventura. Que não falha na hora do voto. É assim uma coisa um bocadinho quase messiânica, que tendem a falhar menos nesses momentos. Se houver falhas do lado daqueles que querem combater André Ventura, bom, então os resultados podem ser diferentes destes e podem ser muito mais favoráveis a André Ventura. Tudo se vai jogar na participação e na mobilização de cada segmento do eleitorado para o voto. E por isso é que o meu apelo era para ninguém ligar às sondagens, isto é, assumir que nós estamos num jogo, estamos num momento em que cada um tem 0. Sabemos que Ventura com mais rapidez vai chegar a 20. Casa dos 20, 21, 22. E mais nada, não sabemos mais nada. E tudo o resto que vamos ouvir nas próximas semanas, o meu conselho, o meu vivo conselho é ninguém preste atenção. Não se deixem convencer. A maioria não vai seguir o seu conselho. Eu sei que não vai seguir, mas temos boas razões para que se siga. Eu termino já a defender aqui a minha causa. Eu posso-vos contar mais em detalhe uma história que ninguém estará muito interessado em ouvir sobre o impacto de sondagens em resultados eleitorais, mas há uma segunda boa razão, que foi o que nós vimos na primeira volta. Nós vimos sondagens que começaram com o Almirante com 60% a acabar em 11%, Marcos Mendes a mesma coisa. Uma má experiência com e eu e vários, não são os únicos, são as penúltimas. As últimas para si como candidato à presidência da Câmara de Lisboa. Já estamos aqui na fase de campanha da segunda volta. Nos últimos dias houve uma espécie de corrida aos anúncios de apoio, sobretudo a António José Seguro. Aliás, ainda não dei conta, pelo menos do lado político, de apoios declarados a André Ventura, mas nem todos decidiram apoiá-lo. Hoje, curiosamente, Luís Marques Mendes veio dizer que vai votar também em António José Seguro. Acha que o PSD devia ter sido mais claro sobre o apoio aos candidatos? Eu queria, em primeiro lugar, saudar a clareza de Luís Marques Mendes, naturalmente, que é algo que tem significado político e pessoal. E entendo que ele não o tenha feito um pouco mais cedo. Perfeitamente. Na noite das eleições não é o momento... São muitas emoções juntas, é preciso falar do ato em si, daquilo que aconteceu. Era muito prematuro para Luís Marques Mendes estar a ter uma intervenção dessa natureza nessa própria noite. Acho que há tempo para tudo, são 3 semanas até à segunda volta e por isso acho que o momento que ele escolheu é perfeitamente a tempo, perfeitamente oportuno, não há nenhum reparo a fazer. Acho, aliás, o elogio a fazer-lhe à clareza de quem foi candidato, de quem sabe bem o que está em causa e quem optou e opta por expressar o seu apoio. E Luís Montenegro também devia ter sido assim, claro. A situação de Luís Montenegro é diferente e eu acho que Luís Montenegro comprou para si próprio um problema. Luís Montenegro, na afirmação que faz na noite eleitoral de dizer que o PSD não se pronuncia, cria um problema para si próprio no sentido em que ele faz várias coisas ao mesmo tempo. A primeira das quais, e a mais relevante, é que ele afirma a equidistância do PSD face a um candidato profundamente democrático, institucionalista, defensor da Constituição, defensor dos valores fundadores da nossa Constituição, na defesa do Estado de Direito e na afirmação do Estado de Direito, do nosso Estado Social. Ele sabe que António José Seguro é tudo isso, mas ele coloca-se numa posição de equidistância relativamente a André Ventura. Considera que
neutralidade, no fundo, soa a ambiguidade. Soa a ambiguidade e comete... Eu acho que o motivo fundamental porque ele o faz é, no fundo, querer preservar as pontas de Luís Montenegro, que está a tentar fazer algo nestas eleições, que é a seguinte, que é presidenciais não interessam. Vá. Quem foi às presidenciais foi Luís Marques Mendes, nós não perdemos e o governo aqui está, e estamos a governar, e estamos a governar para todos os portugueses, eu é que sou um garante de estabilidade, e por isso, como se depara com um quadro parlamentar em que o Chega tem uma expressão relevante, e em que ele já cometeu o erro de alinhar políticas fundamentais com o Chega, ele não quer, no fundo, cortar essa ponte e limitar essa ponte e, por isso, não assume um apoio contra André Ventura, porque, no fundo, vai precisar e contar com André Ventura no Parlamento para o futuro. Para não hostilizar o Chega no Parlamento, no fundo. E aí é que eu acho que reside o problema que ele criou. Porque, ao manter essa ambiguidade, ele labora num equívoco, que é o facto de considerar que é relativamente irrelevante para o resultado, para a ação política do governo nos próximos anos, irrelevante o resultado que André Ventura tenha. Ora, não é. Há muita gente no PSD que, na minha opinião, está equivocada quanto ao facto de ainda não ter assimilado inteiramente que o grande adversário, o inimigo de André Ventura, não é o Partido Socialista, não é a esquerda. Esses são os seus adversários. O seu inimigo verdadeiro é o PSD. É ali que ele vê... A IEL ele já capturou para o seu espaço. Veja-se, aliás, a intervenção que a IEL teve, estando profundamente dividida, hoje, com quer um dos seus fundadores, Carlos Guimarães Pinto, quer o seu líder parlamentar a apoiar António José Seguro, mas a posição de Mariana Leitão, e nos últimos meses, então, é que ele, no fundo, está um satélite do Chega. Ele parte da IEL, Ventura já tem consigo. E Ventura quer agora uma parte do PSD. E por isso o que este movimento de Luís Montenegro faz é facilitar com essa indiferença, faz facilitar a fluidez de voto daquele eleitor mais militante do PSD que apoiou Luís Marques Mendes e que até pode ter apoiado Coutinho de Figueiredo, para com facilidade se ir deslizando para o Chega. Ora, o que nós sabemos... a nossa sondagem hoje diz é que a maior parte pelo menos mais de 50% dos eleitores que votaram em João Coutinho de Figueiredo vão votar precisamente em António José Seguro. E a percentagem é muito menor relativamente a André Ventura. Acha que um liberal, costumo votar Iniciativa Liberal, vai se sentir atraído pela candidatura do líder do Chega? Muito sim, aliás, basta ver vários dos dirigentes que se têm pronunciado. Se me perguntam se faz algum sentido a Iniciativa Liberal se quer estar a equacionar algum apoio ou proximidade a André Ventura, não faz nenhum. Aliás, os princípios fundadores da Iniciativa Liberal são a antítese do que é a síntese de André Ventura. André Ventura, o Chega, é hoje o mais iliberal de todos os partidos políticos e digo ainda mais iliberal do que do PCP, porque em matéria económica não se afasta muito de uma visão estatista e do ponto de vista político está muito atrás do PCP em matéria de liberdade. Não é? Por isso, esta conjugação e esta situação em órbita, quando se ouve a líder da IEL falar e no fundo endeusar Milley, que é no fundo um dos braços, uma das continuações de Donald Trump agora na América Latina, percebe-se que a IEL hoje está transformada num espaço muito próximo do que é a extrema-direita internacional e europeia, por isso aí já está nessa órbita. Quando o Luís Montenegro adota por esta ambiguidade, o que eu acho que ele está a fazer é, ao invés de proteger a sua flexibilidade e capacidade de ação em sede parlamentar, eu acho que o que ele está a fazer é contribuir para que André Ventura tenha mais votos e ninguém tenha a menor dúvida. André Ventura, a partir de determinada percentagem de votos, que vão ser dele, exclusivamente dele, não vão ser divididos com ninguém. A percentagem podia ser não se vai chamar... 40%? Não quero, bom, isso seria um número... André Ventura se assumir como o novo líder da direita, é essa a questão. Até abaixo disso ele vai fazê-lo, não precisa de chegar, tanto se chegar a 40%, os dias deste governo estarão relativamente contados, ou pelo menos a situação ficará bastante periclitante para o futuro. Vamos, e para fechar o comentário desta noite, prever esse cenário. André Ventura contará, imaginemos, com 40% dos votos nesta segunda volta das presidenciais. O que é que se pode seguir em termos políticos, de ação política do Chega para perturbar o PSD e o Governo? O que o Chega vai fazer é, obviamente, assumir a posição de ter mais legitimidade política do que o Primeiro-Ministro neste momento, vai assumir a sua oposição, muito mais da oposição ao Governo do que de continuação do Governo, e vai procurar, em sede do próximo Orçamento de Estado,
fazer um voto contra convicto, que não foi o voto deste primeiro orçamento, fazer esse voto contra convicto para procurar o derrubo do governo. É evidente que... E o PS terá de ser... Naturalmente, e aí é bom que o PS pondere em não repetir erros que cometeu até há bem pouco tempo, que é desvalorizar os momentos em que as crises políticas ocorrem, quando a extrema-direita está a subir muito rapidamente, que foi o que o PS fez na última vez que chumbou a moção de confiança do governo apresentou no Parlamento Português, e depois viu-se o resultado que se viu, o PS com o resultado mínimo histórico e o Chega com o resultado máximo histórico. É evidente que o PS vai ter que ponderar isso, mas também é preciso ponderar que não há um bloco central, nem é bom que haja um bloco central na sociedade portuguesa, e que por isso o governo não vai poder confiar num PS permanentemente para manter um governo que é de uma cor ideológica diferente da sua e que mais tem feito questão, desde o início da legislatura, em todas as matérias fundamentais, de se afastar do PS e dar a mão a André Ventura. Seja qual for o resultado, virão aí tempos certamente desafiantes para o país, no fundo. Um minuto final para falarmos da situação internacional. A esta hora decorre uma cimeira de emergência da União Europeia. Os líderes europeus, imagino, respiram com outra tranquilidade depois de Donald Trump ter recuado ontem na questão da Groenlândia e também na questão das tarifas. Mas nunca se sabe com Donald Trump como será o dia de amanhã. Como é que se lida com este presidente do lado dos tradicionais aliados europeus? Com firmeza. Com firmeza. E aquilo que nós estamos a assistir e aquilo que é o recuo hoje de Donald Trump, no fundo há a expressão que os norte-americanos têm usado e cunhado em Donald Trump, que é a expressão do presidente taco. Trump always chickens out, isto é, em português, o Trump foge sempre, acaba sempre por fugir como as galinhas, ou afasta-se como num estilo de galinha. Foi a firmeza dos europeus no apoio à Dinamarca e à Groenlândia que deu o sinal muito claro de que Trump não tinha margem para chegar ali, porque iria destruir a NATO e entrar numa rota sem saída. Agora, o tema talvez mais complexo que está hoje em cima da mesa é, o melhor em simultâneo, é o fecho do acordo com a Ucrânia, da Ucrânia e da Rússia, com uma intervenção muito forte de Zelensky, que não tendo eu nenhuma informação particular do que ali se passou, o que faz intuir uma intervenção naqueles termos de força relativamente aos europeus, é que Zelensky está muito perto de ter uma atitude de desistência por não ter o apoio norte-americano em matéria de garantias de segurança e estará a procurá-la do lado dos parceiros europeus. Vamos, até porque amanhã, pela primeira vez em anos, a Rússia e a Ucrânia irão sentar-se à mesma mesa.